Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis, diretamente dos estúdios ECD, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Temos a alegria de anunciar que este é o podcast Áreas Contaminadas em sua 7ª temporada no ano de 2026. Nosso grande objetivo com esse podcast é aproximar todas as pessoas que atuam no mercado do GAC, trazendo conhecimento para essas pessoas. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e discussões de mercado e também conhecendo e reconhecendo melhor nossas amigas e nossos amigos que compartilham essa atuação e, por que não, essa paixão conosco. Como diz o Hemingway, quem luta ao nosso lado importa mais que a própria guerra. Nós lutaremos lado a lado com vocês, junto com vocês por muito tempo. Venha lutar conosco para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, em dúvida se a roupa secou, se está frio, está no transporte público, checando a cadeia de custódia, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 270 do podcast Áreas Contaminadas, já na sua 7ª temporada. Espero que estejamos conseguindo suprir as expectativas e ajudar vocês nessa caminhada pelo GAC. Com certeza continuaremos tentando dar o nosso melhor para essa construção coletiva. Aqui no podcast Áreas Contaminadas, misturamos material técnico, conceitos, referências, normas, artigos, com espaço para discussão e reflexão e, por vezes, como é o caso de hoje, sendo espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fizeram e que fazem o GAC acontecer, para que elas nos ensinem um pouco e nos contem suas belas histórias. Os nossos episódios são editados com muito carinho pela Lilian Coreaço Riz, que também é nossa revisora, gerente, coordenadora, assistente, estagiária, enfim, é o coração e a alma dos estúdios ECD. Os episódios são oferecidos pela ECD Training, nossa empresa dedicada a oferecer cursos e treinamentos in company, presenciais e online, e são oferecidos também pela comunidade de apoiadores e apoiadoras do Apoia-se. A nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se é muito importante para a gente, primeiro porque nos ajuda muito a pagar os nossos boletos, que estão sempre chegando, como vocês sabem. Mas além da questão financeira, dá para dizer que é a grande responsável por estarmos aqui, porque é uma ação, uma demonstração de carinho, uma homenagem que essas pessoas fazem voluntariamente para nós. Esse carinho nos mostra o quanto essas pessoas acham importante que continuemos a fazer o que estamos fazendo. Saber que há pessoas que consideram o nosso trabalho relevante é uma coisa muito potente e nos dá realmente muita força para continuar. Se você também quiser e se você também puder se juntar a esse grupo de atualmente 47 pessoas, é simples. Entre no site apoia.se/ECDambiental. Mais uma vez, em nome da família ECD, muito obrigado aos 47 apoiadores e apoiadoras cujos nomes estão na descrição desse episódio. Um aviso importante que eu vou falar para vocês agora é que estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 27ª turma de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC. Na minha opinião, é disparado o curso mais importante e relevante do GAC brasileiro. Eu mesmo fui aluno ali na 3ª turma desse curso, e assim como foi também muita gente boa do nosso mercado hoje. O curso tem duração de 3 semestres, portanto 1 ano e meio, com aulas aos sábados o dia inteiro. Parte dessas aulas é presencial, parte é online. Das presenciais, uma parte importante é de aulas práticas, o que talvez seja o grande diferencial dessa pós. Se você tiver interesse em cursar essa pós-graduação, entre no site sp.senac.br, procure ali pós-graduação, meio ambiente, gerenciamento de áreas contaminadas e se inscreva no processo seletivo. E nos vemos no Senac em agosto. E um outro aviso muito importante é que está aberta a chamada de trabalhos para o número 3 da revista GAC. O prazo limite para o envio dos artigos é 31 de agosto. Não preciso repetir aqui a importância dessa revista para a produção e divulgação do conhecimento na nossa área. Se você tem uma ideia, um trabalho bacana, um texto preparado, um estudo de caso legal, considere submeter o seu artigo à revista GAC. Regulamentos, inscrições e informações no link da revista, revistagac.com.br, também no site da ESAS tem um link para lá. Bom, pessoal, hoje teremos um episódio sensacional, uma conversa muito interessante com o Fábio Oliveira, muito conhecido no mercado do GAC como Fabinho, uma das pessoas mais queridas da nossa área, sem dúvida nenhuma. Hoje ele é um profissional muito competente e reconhecido, mas o começo dele foi complicado, exigiu muito esforço, passou muito perrengue, mas ele chegou até esse ponto com o mesmo olhar que ele mantém até hoje. É o conhecimento que vai libertar. Não só o conhecimento acadêmico ele considera importante, eu também considero importante, mas ele também considerava e considera o conhecimento da vida, do dia a dia, da praxis. E esse menino do Grajaú tem muito desses dois conhecimentos, como vocês vão ver hoje. Então é isso aí, ouçam atentamente as palavras de Fábio Oliveira. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje temos mais um episódio do podcast Áreas Contaminadas com mais um convidado ilustre, o Fábio Oliveira. Fábio, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao podcast Áreas Contaminadas.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Tanaka. Obrigado pelo convite. Sempre imaginei que um dia eu pudesse falar com você e é um prazer poder contribuir aí com seu canal de comunicação. Sou seu ouvinte, sou Legal. seu fã, né? Então, cara, estou muito feliz de estar aqui participando dessa conversa nossa hoje. Legal. Antes da gente se conhecer pessoalmente, você me mandava algumas dicas e tal, né? Perguntas e dicas mesmo, né? Muito legal. O Rodrigo Gaudilei, que eu falei aqui, também falou de você. Pô, você precisa falar com o Fábio e tal. E aí a coisa andou e a gente se encontrou ali no Senac e hoje deu certo. Hoje eu tô te entrevistando aqui. Mas aí, Fábio, conta para nós onde o pequeno Fábio cresceu, o que ele gostava de fazer, que caminhos aí do mundo te levaram para a química, depois para a área ambiental, ou primeiro para a área ambiental, depois para a química. Como é que foi esse negócio? Pô, Tanaka, sabe que foi uma história bem curiosa, assim, né? Eu nasci em São Paulo, né? Na periferia da Zona Sul, né? Morei lá até minha adolescência. Capão Redondo, Grajaú, 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 legal. exatamente. Eu cresci no Grajaú. É, E no Grajaú, ainda numa fase diferente sim, dessa nossa hoje, né? Não tinha muita tecnologia, então o que a gente tinha para desenvolver era o futebol, a bolinha de gude, o sim. peão, ou seja, as brincadeiras que a gente está acostumado a fazer nessa fase, né? Então foi uma infância e uma adolescência muito bacana, mas desde muito cedo comecei a trabalhar, né? E fui eu desempenhei em várias profissões, né? Assim, fui office boy, auxiliar de escritório, fui frentista, fui Caramba, atendente de balcão em um bar, ou seja, eu desempenhei em várias coisas que eu acho que formou o cara que está aqui hoje conversando com com você, certeza, né? com certeza. Isso me ajudou bastante, assim. Então, desde os 14 anos, eu estou aí trabalhando e desempenhando as coisas, e isso ajudou a enxergar a vida hoje, nessa altura do campeonato, né, de uma forma mais clara, né, e mais tranquila. Mas aí o que acontece? Chega uma época da minha vida que eu vou morar em Santos, né? Nesse período eu trabalhava com jogos, eu trabalhava numa casa de bingo. É Eu mesmo? trabalhei durante... Sério, cara, Caramba! eu trabalhei durante 11 anos em casa de jogos. Nossa senhora, rapaz Pois do é, céu. foi isso, cara. E assim, eu trabalhava com o pessoal, era um grupo da Espanha, né? E Aham, eles vieram para o Brasil para desenvolver essa atividade no Brasil. Era toda legalizada, tinha uma lei que era a lei Zico, sim, que dava a condição de funcionar essas casas, né? Então a gente trabalhava, registrado, tudo certinho. E, cara, assim, fui deslocado para Santos com esse grupo. Cheguei lá, acabei conhecendo a minha ex-mulher, a gente se casou, ficou juntos durante um período de 16 anos, e eu, durante esse período, fiquei na cidade de Santos, aham, né? Cidade maravilhosa. Só que aí aconteceu alguns entraves, né? O governo acabou sim, derrubando essa lei e alguns outros problemas, e essa atividade acabou se interrompendo, sim. né? E nesse período entrou uma pessoa na minha família que era um químico Aham, que trabalhava na Cosipa. certo, certo. E ele dava aula num colégio técnico onde tinha um curso de química. E era um colégio técnico. E aí, rapaz, ele ficava me provocando. Fábio, você terminou o ensino médio, você trabalha como vendedor, você não quer fazer um técnico em química, mudar de profissão, Aham. não quer tentar uma nova versão sua e tal? E eu, pô, sempre relutando, não, não, não Com quantos posso. anos isso aí, Fábio? Isso, eu tinha 28 anos, eu tô com Caramba. 50 agora, então já faz Sim. um tempinho, caraca. Caramba. E, cara, chegou uma hora que apertou, Aham. né? As atividades realmente cessaram, ou eu aceitava o que ele estava me propondo, né? Ou eu teria que começar uma outra atividade. Uhum. E, rapaz, eu acabei indo para o curso técnico de Química. Olha E aí. foi muito engraçado, assim, porque eu lembro que a minha primeira aula, ele dava aula de Química Analítica, Aham, esse meu sogro, e ele era o coordenador do curso. aham, Então ele conseguiu uma bolsa de 100% para mim, né? E me colocou no curso. E a primeira aula que eu fui fazer, eu lembro que ele estava no laboratório e ele foi fazer titulação. aham, aham. E era a titulação do ácido acetil salicílico. Certo. Então, rapaz, assim, quando eu vi aquilo, É, pesando frascaria na balança, aham. aquela.
pô, todo um Todo o detalhe. processo ali, né? Sim, eu fiquei encantado com aquilo. É, Assim, aquilo que eu achei que ia ser ruim para mim se tornou um prazer. caramba. Então, a partir daquele momento, eu acho que eu incorporei, Aham. né, e comecei a levar aquele curso de química, porra, com uma vontade assim, e foi muito bem. No entanto, que ele começa a trabalhar na Biosol. Ah, Ele começa a trabalhar na Biosol. caramba. E Biosol, para quem não conhece, pessoal, era uma empresa do que hoje é EBP, né? A Geoclock, a consultoria, tinha a Biosol, que é a empresa que era o serviço de campo, sondagem, amostragem e tal, era a Biosol. Hoje é tudo EBP. Né? é isso aí, Tanaka, é isso mesmo, mas era um braço operacional da Geoclock. Aham. E rapaz, e ele fala assim: ó, pô, você tá parado, você tá estudando, vamos fazer o seguinte, vou te levar para trabalhar comigo. Caramba. E rapaz, e o que que acontece? Eu fui ser auxiliar operacional. Eu não era nem o operador, eu era auxiliar do operador. Mas não tinha nada a perder, eu falei: quer saber? Eu vou entrar nessa parada, Na vamos ver o que que vai sondagem ou dar. na amostragem? Na verdade, a gente tinha um sistema de remediação. E aí, cara, eu fui ser auxiliar desse meu ex-sogro Aham. para ajudar ele na operação do dia a dia, que era um sistema robusto. Era um sistema robusto. Era numa ilha de carregamento, né? A contaminação era o antraceno. Uhum. Ele tinha um problema em relação ao peso dele com a água e também na viscosidade dele, tá? Certo, certo. Não era fácil bombear Sim, pois é. aquele Pois é. para trazer para a superfície. E hoje é muito comum se falar de termal, né? Uma baita tecnologia, resolve muitos problemas, mas há 20 anos atrás a gente já trabalhava com sistema térmico. Uhum. Por quê? Eles usaram o vapor da caldeira Certo, para certo. aquecer o solo e deixar esse antraceno com uma Mais móvel. solubilidade. Isso. E aí era mais fácil de bombear isso e trazer para a Uhum. superfície. Uhum. Cara, eu chegando ali sem saber de nada. E aí, rapaz, eu falei: o que que eu me amarrei aqui, né? É, E, bom, vamos lá. Então, a primeira vez que eu abri um poço, ele era uma anilha, é, dessas tipo de esgoto de rua. é. Ele tinha uma profundidade mais ou menos de 80 centímetros. E lá dentro tinha várias tubulações de ferro fundido, aço carbono, e umas flanges, cara, assim, de 2 polegadas, que ligava a linha de bombeamento até o sistema. E uma bombinha de duplo diafragma. Hum. Esse aí era o meu algor, bicho. Por quê? O meu trabalho tinha 16 poços. Meu trabalho era desmontar essas bombas praticamente todos os dias. Sim, 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 sim. E o antraceno atacava Ele, o fole dessas bombas. nossa, Rapaz, acabava com o diafragma, meu Deus do céu, meu Deus do céu. aí, cara, tinha que desmontar. E o meu sogro era muito metódico. Aham, Essa bomba deve ter uns 30 parafusos. aham, E ele fazia eu desmontar. Parafuso grande, põe aqui na mesa. aham. Parafuso pequeno, põe aqui na mesa. Agora estica um pedaço de pano, vamos desmontar os fones. Aham. Pô, vinha, né, com óleo, enfim, você tinha que limpar, né, trocar o fole e colocar a bomba para funcionar de novo. Então, assim, eu acho que um ano fazendo exatamente isso, cara. Nossa Limpando senhora. bomba de duplo diafragma todos os dias, assim, cara. Mas foi uma coisa que me ensinou bastante. Foi um prazer enorme trabalhar com ele, porque ele era um cara que tinha muitas ideias, assim. Aham. Então, ele tinha um caderninho e ele ia anotando essas ideias. E eu fui copiando ele. Ele levava um livro É. de Vogel, que é o pai da química analítica. E ele ficava estudando porque ele tinha que preparar as aulas. E eu ficava olhando ele assim, eu falava: porra, esse cara tá fazendo uma coisa que eu acho que é legal, que eu acho que eu vou querer fazer daqui Aham. para frente. Então, tudo que ele fazia de anotação de ideia, de estudar, eu ia copiando ele. Né? Então, foi sensacional. Eu lembro que eu tinha uma situação, eu muitas vezes descia nesses poços com Tyvek, e era em Cubatão essa fábrica, um calor, bicho, e de Tyvek, as baratas subindo no Meu Deus do Tyvek. céu. Meu, eu lá dentro daquele negócio falava: meu, o que que eu tô fazendo aqui? E assim, essas flanges de 2 polegadas, elas É. não se soltavam, porque elas se oxidavam, cara, e era uma briga para soltar elas. Então Nossa. eu tinha lá um grifo, né, desses 16, 18, e eu tentava soltar e eu não conseguia. E aí ele falava assim, para me pressionar: se você não conseguir, eu vou ter que chamar o pessoal de São Paulo. É. Pô, se fosse o pessoal de São Paulo, não ia justificar minha contratação. E Sim, eu que, sim. pô,
O que tinha me sobrado era aquilo, bicho. Eu tinha que abraçar com tudo e fazer funcionar. E aí ele falava assim, ó, você já ouviu falar de Arquimedes? Eu falei, quem é Arquimedes, cara? Eu lá sei quem é Arquimedes, cara. Aí vinha ele com uma barra, ele falava assim, vou te dar uma alavanca. Isso. Cara, e aí colocava a alavanca no grifo e pum, opa, soltou. Então, cara, assim, essas artimanhas dos negócios, assim, sabe, de usar muito a indústria a seu favor, porque quando você está na indústria, bicho, você tem tudo. Sim. Você tem ferramentaria, você tem ar, você tem água. Então, você tem que usar esses recursos para te ajudar. Sim. E o mais bacana, você tem a mão de obra de gente Sim. boa. Que cara que sabe o Então, que faz, né? exato. Então, às vezes, por mais que você não saiba, você chega num cara e fala, ô, meu amigo, você pode me ajudar aqui? Porque eu tô com essa dificuldade. Cara, os caras abraçam sua causa. Sim. E sim, aí, você aprende com eles. sim, sim. Quantas vezes eu cheguei para trocar correia de compressor e eu não sabia fazer aquela retirada com a alavanca da chave de fenda, Uhum. que eu tinha que pedir para alguém da operação, o cara vinha, tirava, eu falava, pô, o cara tirou para mim, agora eu aprendi. É. E aí eu usava aquele recurso, né, para poder fazer isso. Mas eu aprendi isso com o pessoal de operação de indústria, Uhum. né? E a gente ia tocando. Bom, conclusão. Terminou esse projeto, e nesse período a Biosol era muito sistemática nesse sentido. Tinha projeto, tinha trabalho, não tem projeto, infelizmente, né? Você não tem como ficar na empresa. Uhum. Mas eu fui tão bem, né? E nesse período aí, a minha gerente de projeto era a Cibele Vitino. Ah, sim, sim, sim. Foi exatamente ela, inclusive, que me deu a primeira oportunidade. Caramba. E aí me levou para a Biosol, apareceu um projeto na Mercedes, Uhum. ela me colocou para trabalhar lá, também fui bem, e aí eu fui criando meu espaço, porque aí eu deixo o meu sogro, termino o técnico em química, sou promovido imediatamente assim para técnico, eu saio de auxiliar operacional e passo para técnico, Uhum. e aí começo já a cuidar sozinho dos sites. Sei. E assim, a Biosol com a Geoclock, ela tinha uns sistemas muito tecnológicos para aquela época, telemetria, Uhum. muito sensor. Sim. Então, era muito interessante tocar aquilo sem saber muito, né? Então, era muito intuitivo. Aperte aqui, você para lá. Aperte aqui, você bombeia lá. Então, aquilo era fácil de operar. E eu fui me adaptando e tocando esses sistemas, né? Até que eu cheguei no Senac. Então, eu vou trabalhar aí no Senac. Mas ainda não para estudar, né, Fábio? Ainda Não, você chegou no Senac. Eu vou chegar lá. Tem uma longa história. Você chegou no Senac para cuidar da remediação, né, Fábio? Fui tocar o sistema de remediação que tinha no Senac. Claro, tinha uma pessoa que já cuidava do site, que é o Hermes, Sim, era um cara muito bem instruído, sim. e eu fui para dar um apoio para ele, justamente por isso, né? Porque ele precisava flutuar nos outros projetos e eu precisava ficar aí para dar a possibilidade dele fazer isso. Meu, e assim, foi até hoje um dos sistemas mais robustos que eu já vi até hoje. Você tinha muitos químicos para manusear, você tinha um sistema que precisava de um equilíbrio hidráulico grande. Sim. Então, se tinha água demais, você tinha que descartar, e se tinha água de menos, você tinha que injetar água na linha. Né? Naquela época ainda se usava muita lâmpada ultravioleta. Sim, sim. Não é da caixa preta, não. Não, é o VC, é o VC de alta potência lá, é isso aí. Exato, isso aí. Estava em alta, né? Que era o processo oxidativo avançado, né? Injeção de peróxido, uso de lâmpada. Eu vou fazer um parênteses aqui. Quando eu estava estudando no Senac, nós fomos visitar, né, ali a estação. Isso era 2007. E era realmente uma estação, assim, maravilhosa, né? É ainda, né, uma estação maravilhosa. E quem projetou foi o Afrânio, né? Nosso amigo e professor lá do Senac também, né? E eu só fiquei sabendo que foi o Afrânio por conta do que o Rodrigo falou. Porque eu não sabia, eu simplesmente só operava, né? Fazia lá o que tinha que fazer, todos os processos, manobra, e voltava para minha casa. Sim. Achava muito longe, porque assim, eu morava na Zona Leste de São Paulo, e eu trabalhava no extremo da Zona Sul. Sim. Então, nossa, era assim, cansativo. Eu falava, meu Deus. Mas, em contrapartida, quando eu chegava aí, cara, era de encher os olhos. Era de encher os olhos. Então, isso foi muito bom para mim. Foi uma grande experiência que eu tive. Foi poder operar esse sistema de remediação do Senac, assim.
Além de ser um sistema muito, muito bom, né, Fábio? Ele é um lugar legal de trabalhar, né? Porque a gente que trabalha com áreas contaminadas vai trabalhar em indústria, né? A indústria é zoada, né? Mas lá o Senac é uma maravilha, né? Tem um banheiro em todo lugar, tem quadra, lugar aberto, arejado, né? Limpo, beleza. Tanaka, ainda era um lugar assim, não é como hoje. Hoje, muito bonito, mas tinha muita obra. Os prédios ainda estavam em Ah, construção. verdade, Eu verdade. não, eu não sei te informar qual deles eram, Uhum, mas tinham dois que estavam levantando ainda sim. nesse período. Se eu não me engano, é onde nós temos aula Isso, o hoje. Acadêmico 2 estava levantando, é isso aí. Quando eu estudei lá só tinha o Acadêmico 1, aquele primeiro lá. É isso aí. Então, e assim, eu ficava ali e tal. Eu lembro que, fora esse sistema que hoje a gente tem naquele dique de contenção, né? A gente tinha um MPE também que Uhum, ficava entre os prédios, sim, sim. né? Então, esse MPE também, ele atendia uns postos ali que eram do corredor de entrada ali do estacionamento, Uhum, né? Tinha um shaft muito grande ali na entrada também, isso. que a gente tinha uma bomba, de vez em quando tinha que operar ela. Então, assim, me traz boas recordações o Senac, assim, nesse sentido. Essa semana ainda estive lá com vocês, Uhum. sentei, fiquei olhando, a gente estava almoçando, mas vocês não perceberam, eu de olho ali, que nem aquele menino apaixonado ainda da adolescência, que realmente ali me deu muita oportunidade de crescimento e de conhecimento do que era o que eu viria a enfrentar no futuro, né? Uhum, Mas, continuando essa jornada, a Cibele Vitino acaba saindo da Geoclock, né, da Biosol, sim. e ela vai para a Servimar. E, rapaz, ela me faz um convite. É, Pô, Fábio, você não quer vir para cá e tal? E eu falei, pô, claro, né? Você me deu a primeira oportunidade, a gente trabalha junto. Ela era minha gerente de projeto, tinha muita confiança em mim. uhum, E eu gostava de trabalhar com ela, porque ela era uma pessoa muito mão na massa, assim, uhum, sabe? O que precisava, ela fazia. uhum, E eu acabei indo para a Servimar, né? E aí foi o lance do Bombinha lá, uhum, porque eu chego lá, ainda tem essa fase, mas muito melhor do uhum. que o pessoal que enfrentou o começo Sim, disso. sim, sim, sim. Porque eu já chego lá e o que que acontece? Aí você já tem o Baylor, você Uhum, já tem a bomba de duplo diafragma, você tem o interface. Então, assim, eu fiz isso muito pouco uhum, e depois, logo em seguida, fui apresentado para Maiara Almeida, uhum. e, meus, foi uma coordenadora também que ficou um tempo comigo e que foi sensacional, me ensinou muito, foi muito parceira. Eu sou muito grato a tudo que ela fez. Eu tive a oportunidade depois de trabalhar com ela na Cetrel também, né? Então, cara, foi sensacional a parceria com ela, tá, cara? E aí eu vou para um projeto que é a primeira vez aí que eu vou trabalhar com Dinapple, Uhum. né? Mas pelo fato de eu ter conhecido aí esse processo do POAS, né, do processo oxidativo, esse site em específico que eu vou trabalhar, ele tem o mesmo problema, aliás, o mesmo processo de operação. Era um Uhum. sistema de bombeamento, onde tinha uma barreira, que ia passar por um processo oxidativo. Então, assim, foi muito fácil se adaptar também, Certo, né? certo. Então, eu fiquei o tempo todo nesse projeto, né? Esse projeto foi longo, né? Eu trabalhei na Servimar por 2 etapas, né? Então, essa primeira vez que eu passo lá, a gente trabalhava com as bombas do Dirceu, bombas Sim. semiautomáticas. E aí, rapaz, assim, eu peguei o jeito de operar e fazer É, manutenção nessas bombas, é. que eu conheço o Brandão. Não Sei, sei se sei, chegou sim, a o conhecer. Daniel Brandão, sim. Isso, então, rapaz. E o Daniel Brandão me faz um convite, fala, Fabião, você não quer vir trabalhar com a gente? E eu doido Nossa! para fazer. Cara, assim, eu doido para fazer uma faculdade. E aí, o meu gerente de projeto nessa época aí também era o Bechara. Sim, 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 sim. E o Bichara bravo comigo. Pô, você vai sair? Porra, Bichara, o cara tá me dando uma oportunidade lá, rapaz. E acabei indo para Sauber. Aí vou trabalhar na Sauber System. E aí, cara, lá também foi outra escola, né? Sim. Porque a Sauber, apesar de, nesse período, desenvolver trabalhos de amostragem, né? O carro forte dela era isso, para Uhum. serviço de consultoria. Ela também fazia lá os insumos, né? Baylor, mangueira, né? E isso também me gerou uma baita oportunidade de aprender
trabalhar com extrusora, não de mexer, mas de observar e aprender. Certo. Né? Inventar coisa também, que ali é o lugar de inventar coisa lá. O Dirceu é campeão nisso, né? Assim, e ele provocava a gente, né? Ele chegava assim e falava assim, ó, preciso inventar uma autopump no modelo brasileiro. Né? Quem consegue fazer isso? Então ele provocava a gente para desenhar, para projetar. E assim, nosso trabalho dia a dia. Né? Nosso trabalho dia a dia, a gente precisava. E aí, a gente queimava a cabeça. Tinha uma equipe muito boa, trabalhei com gente muito boa lá. Né? E aí, rapaz, fico por um tempo lá, aprendo a fazer esse processo. Vem acho que, se eu não me engano, a atualização da 15847 ou o início dela. Foi o início, 2010. Isso, então foi isso. Então, começa a 15847 e aí tem um comércio gigantesco de controladora, bomba bexiga, mangueira pra caramba. A própria bexiga, né? Começa a vender bastante. A própria bexiga. Então, assim, e estourou a amostragem, né? Então, assim, a gente tinha, se eu não me engano, lá 6 ou 7 equipes, né? E as equipes eram com 2, 3 pessoas algumas vezes. E isso gerava muita oportunidade de trabalho. A gente tinha muitos clientes, trabalhava para praticamente todas as consultorias do mercado, né? Então, o Dirceu teve um auge ali nesse tipo de serviço. Né? Então, foi bacana. E aí também, rapaz, lá a gente começa a montar uns skimmers, né? Que era um modelo de SVE menor para postos de gasolina, pequenas indústrias. Foi onde eu também tive a oportunidade de começar a mexer na parte da ferramentaria. Fresna, torno. Caramba, você mexe nisso? Não sou um cara que, controlo isso. Mas ele botava a gente para trabalhar com isso. Caramba, rapaz. Tinha uma equipe muito boa de pessoas que eram dedicadas a isso. Né? A galera lá mexia com isso, já era do Senai, inclusive, né? E aí, cara, assim, o pessoal tocava muito bem. Mas, à medida que a gente ficava parado, cara, o que tá fazendo? Tá parado. Vamos lá. Vai fazer rosca no tarugo de aço inox lá para fazer a bomba bexiga. E a gente ia. E lá, o que ele tinha? Ele tinha um posto de monitoramento onde ele testava as bombas que ele produzia, né? Ele tinha uma bancada gigante para fazer manutenção nos equipamentos de multiparâmetro que ele vendia. Então, a cabeça da gente lá dentro não parava. Sim. Você tinha várias vertentes. Tu sem fazer nada? Vai para a bancada mexer nas controladoras. Vai fazer rosca na bomba. Então, assim, cara, era um mar de possibilidades a Sauber. Então, foi muito bacana. E a Sauber me deu a possibilidade de conhecer outros clientes. Sim. Como ela vendia serviço de amostragem, cara, eu fui fazer a amostragem, né? Baseado na 15847. E eu vou para a Petroquímica, em Mauá, trabalhar para a Cetrel. A Cetrel ainda estava num processo de vir para São Paulo. Sim. Tinha a Cetrel Lúmina, ainda nos blocos ali da Petroquímica. Odebrecht Ambiental, né? Isso. E a Cetrel estava começando a assumir esse processo, né? E no futuro até assumiria toda a Petroquímica, né? E aí eu conheço o pessoal da Bahia. Né? O pessoal da Bahia chegou, Fábio, tem um bocado de poço, somos em poucos, vamos ter que se dividir e vamos ter que dar conta do negócio. Cara, trabalhava até 8, 9 horas da noite para tocar o negócio. E o pessoal viu essa disponibilidade, essa disposição. E, cara, Fabião, a gente está vindo para São Paulo, a gente vai trazer um time e a gente ainda não tem uma equipe formada. Não tem vontade de trabalhar com a gente? Lá vai eu mais uma vez. Vamos lá. Aí, cara, converso com o Jordan. Não sei se você conhece o Jordan. O Jordan é uma pessoa responsável lá na Bahia por esse setor, pelo menos nesse período ele era, né? Eu não conheço. No time de amostragem. A Cetrel tem um time muito forte disso na Bahia, né? Porque ela atende o polo de Camaçari. Né? Então, essa pessoa era responsável, era a chave para poder fazer as contratações naquele período em São Paulo. E, rapaz, fiz a entrevista. Lembro que um dia, voltando de um campo que eu tinha feito em Cubatão, uma chuva, bicho, cheguei todo molhado para fazer a entrevista, era fedendo assim. Eu falei, eu não vou passar nessa entrevista nunca vou passar nessa entrevista. Aí o cara me fez umas 3 perguntas. Se o Baylor ficar preso no poço, o que você faz? Se a bomba ficar presa no poço? E eu comecei a falar as possibilidades que eu tinha anotado na caderneta e deu tudo certo. O cara falou, gostei de você.
você está contratado. Eu falei, meu Deus, Ele cara, viu que você sabia resolver o problema, viu que você já estava sujo, porque então você estava trabalhando. tava no campo, porra, então assim, aí o cara falou, pô, quando você pode começar? Eu falei assim, ó, né, tem um processo, tal, vou sair. E sair da Sauber foi muito doloroso para mim, assim, porque era uma empresa minha que a gente se sentia família, né? Sim, Então, sim. aí chamei o Brandão, falei, Brandão, tá acontecendo isso e isso. Falou, Fabião, tranquilo, a gente conversa aqui, se organiza, fica um mês com a gente aí e tal, e depois a gente vai se encontrar nesses caminhos do GAC, né? E Sim, acaba que se encontra mesmo, não sim, tem muito o que sim. fazer. E eu vou trabalhar na Cetrel. E aí, cara, assim, a Cetrel, eu fiquei 12 anos, né? Fiquei 12 anos na Cetrel, assim, e trabalhar na petroquímica é um negócio muito É um negócio mais organizado, né? Assim, sistemático, né? Bastante. exato, sistema. Cara, tem uma série de regras que você precisa É, cumprir. Lá eu criei uma cultura de segurança absurda, assim, porque você tem treinamento praticamente toda semana, é, você precisa exercer esses treinamentos, né? É, qualquer atividade que você for fazer precisa estar enquadrado dentro disso. Então, por exemplo, a aula que a gente teve no Senac aqui agora, que eu fiquei bem à vontade, uhum, que foi de segurança do trabalho, aham, foi top, assim. Por quê? Porque realmente era tudo aquilo que a gente viveu durante todo esse período, assim. Porque realmente tem muitos riscos, sim, né? sim, Um nossa. deles, assim, é engraçado, tinha um processo, né, que chamava Decomp. É, Tinha uma das plantas lá que trabalhava com alta pressão para a produção dos polímeros, né? é, E quando você tinha um problema operacional em uma dessas unidades, ele fazia um alívio de pressão. é. E esse alívio de pressão era muito grande. Então, se tinha uma explosão, Meu Deus do céu. pô, absurda. Hoje É, não, hoje eles já têm uma série de filtros e processos que você consegue minimizar essa pressão até chegar no final, onde você tem um controle total disso. é. Mas nesse período ainda era um período mais. Eu lembro que no primeiro dia de trabalho meu, aconteceu esse decom. Cara, eu falei, meu Deus, eu quero ir embora, vai explodir aqui. Vai Então, explodir esse negócio, pelo amor de Deus. e assim, era uma pressão danada, porque, porra, você tinha um bocado de coisa, torre de destilação fracionada, vaso de pressão, É, né? Então, enfim, tinha essas unidades que trabalhavam com a pressão mais alta, né? Tudo produto inflamável, você sim. ficava, porra, mas assim, tudo muito bem controlado, né? Tudo muito bem controlado, um time de operação fantástico, os É. caras muito bons, assim, então foi um período assim também que, para mim, cara, assim, me trouxe muita experiência assim de poder trabalhar com esses processos mais arriscados assim, Sim. né? Foi interessante assim. E como é E, sistemático, organizado, você tinha horários também, né? Então o horário era mais certo, né? Então você não tinha que ficar até 10 da noite, né? Quer dizer, é raro ter que né? Tipo na Sauber ou mesmo na Servimar, né? Que você vai para lá e não sabe quando volta, né? E na Sauber você faz de tudo, né? Ali deve ser quando mais. o pessoal inventava de fazer aqueles pilotos de 48 horas, você podia sair de boa 5 horas da tarde. Sim, Mas tinha uns pilotinhos lá, de vez em quando os caras falavam, tem o sim, Alexandre é um cara que também passou por aí, pois sim. o Alexandre era meu coordenador. Daqui a pouco ele vinha com uma ideia, temos que fazer um piloto de 48 horas. Pô, aí vamos trabalhar. E era legal, porque juntava um time e cada um ficava 12 horas ali e tal. E aqui é só monitoramento, atrás de monitoramento, você não para, aquilo é automático. E é interessante ver uma planta petroquímica à noite, porque é um universo diferente, assim, né? Então, assim, pô, é uma cidade, né? É uma cidade, assim, tudo funciona muito bem. O cara para na faixa, a pessoa pode atravessar, né? Tem um limite de velocidade. Tem um respeito grande em relação a isso, né? Coisa que a gente dificilmente vê do lado de fora, né? Mas esse período que eu fiquei lá foi também muito prazeroso, Tanaka. E, bom, fiquei 12 anos, conheci muita gente, trabalhei com muita gente boa, muita gente que passou por aí pelo Senac também, e que trouxe esse aprendizado para a gente. Era um lugar que podia usar de muitas tecnologias, MIP, OIP, é, os sistemas de remediação em pé, DPS, BE, ozônio. Então, foi uma escola gigantesca, onde me preparou muito bem, assim, para poder hoje entender um pouco melhor, exatamente quando vocês na aula lá costumam falar sobre as técnicas que complementam isso, né? Então, foi um período muito bom isso. E eu trabalhei com um coordenador também, que era o Bruno Lima. Sim, sim, sim.
sim. O Bruno Lima. Você tinha cruzado com ele na Servimar ou não? Cruzado com ele na Servimar. Tá. E depois também tive o prazer de retomar esse trabalho com ele na Cetrel. Legal. Então, assim, um grande amigo meu, assim, gosto muito dele e tal, e um cara de uma técnica absurda. E, pô, nesse período aí, ele vai para a Green Soil. Né? Então, ele, Fábio, a gente tá precisando, estamos com um projeto e tal, e a gente, pô, queria contar com você aí, tem como a gente trabalhar junto de novo? Rapaz, e isso foi um convite que mexeu comigo, assim. Primeiro, por ele ser um cara que eu gosto e admiro muito. E depois, que a Green Soil é uma empresa diferente. Por quê? Porque é uma empresa que tem parte dela no Brasil e parte na Europa. Então, essa possibilidade do intercâmbio, isso acontece muito naturalmente nas nossas conversas diárias, nos projetos. Pô, me deixou, assim, com uma curiosidade. Eu falei, cara, é uma possibilidade, né? De eu entender exatamente o que acontece isso. Porque sempre conversava com pessoas que iam para fora, que, né, tinham experiência, e normalmente eram consultorias grandes, né? E eu falava, poxa, como é que eu vou fazer para me chegar um dia até lá? Porque eu tinha essa pretensão. Eu vi esse caminho. Falei, pô, Brunão, eu acho que eu vou aceitar esse convite aí e vou abraçar a causa. E aí eu vou conhecer o Sérgio e a Maiara, né, que hoje são meus líderes lá, né? E que está sendo sensacional também, porque aí eu vou trabalhar com biorremediação, que era uma deficiência minha. Sempre trabalhei com sistema mecânico, né, químico, mas a biorremediação ainda não tinha conhecimento. Então, assim, para mim está sendo muito prazeroso, estou aprendendo muito, cada dia, cada ação, cada injeção que a gente faz, cada análise molecular é uma coisa que você aprende nova, que você vai ganhando experiência e você vai vendo que as coisas funcionam. Então, assim, cara, assim, eu tenho muito a agradecer a todos eles, ao Bruno, a Maiara, ao Sérgio e ao time todo que me ajuda. Né? Tem uma galera jovem, o Vitor Borma, sim. Passou pelo céu. É um menino brilhante também, e que, poxa, todo dia senta ali comigo e fala assim, ô Fabião, senta aqui, ó, vamos ver isso aqui, vamos olhar aqui para esse resultado, ó, tá vendo isso aqui? Casa com isso aqui. Então, cara, assim, é prazeroso demais, assim, e eu tô aprendendo, que é o que eu gosto, Tanaka. Sim. Eu acho que isso, de despertar o conhecimento, é uma coisa que, pô, me deixa muito encantado, meu, assim, e por isso eu gosto do GAC, porque apesar de estar todo esse tempo aí trabalhando nessas consultorias, nessa jornada toda, eu aprendo até hoje, bicho. Sim, claro. E quando é que você faz a faculdade? Quando você estava na Cetrel? Enquanto você estava lá na Cetrel? Vamos lá. Isso, eu acabei pulando essa etapa, né? A faculdade veio um pouco tarde, né? Eu fui fazer a faculdade perto dos 40 anos, mais ou menos, 40 e alguma coisinha. E aí, já um pouco mais tarde, mas isso também me trouxe mais clareza, né? Porque você estudar química, né, bicho? É um negócio que não é... Você precisa de muita atenção, você precisa estudar realmente. Né? Então, chegou num período, eu já pai de 4 filhos, né? Você imagina, não é fácil uma casa que você tem que administrar com uma família grande e tal. Então, eu tinha que casar tudo isso, né? O trabalho, né? O estudo e a família, né? E com muito esforço, isso foi saindo, né? Esse período em que eu estava na Cetrel realmente era um período que tinha um controle de horário melhor, né? Como você pontuou, entrava às 8, saía às 5, né? Então, me possibilitou fazer essa faculdade com mais tranquilidade. Talvez se fosse hoje, não sei se eu conseguiria, né? Porque hoje, você sabe, né? A gente viaja, vai para um cliente mais tarde. Então, essa possibilidade foi justamente por essa questão do horário. E aí eu termino a faculdade, né? Que eu achei que não ia concluir, porque eu tentei ter engenharia 3 vezes, eu sempre parava em cálculo 1, cálculo 2, álgebra, eu tomava pau, eu falava, não, eu não vou mais ficar de DP, eu não aguento mais pagar DP, rapaz. E assim, nessa época, eu sou de um tempo em que a gente não tinha a melhor ferramenta da educação que eu já vi, que é o Enem. Né? Nem ProUni, nem coisa nenhuma, né? Exato. Então, assim, acabei usando os recursos financeiros que eu tinha, acabei pegando uma bolsa ou outra, mas, cara, assim, como é brilhante hoje essa ferramenta, né? De você poder fazer o curso que você quiser, basta só você se empenhar e estudar. Isso para mim é brilhante.
Mas enfim, Tanaka, aí termino a faculdade, que eu achei que ia ser difícil de acontecer, e aconteceu, né? E eu tinha um plano, né? Eu tinha pensado assim, bom, eu me formo aqui, vai demorar 4 anos, e depois eu vou para o Senac. Uhum. Minha vontade não era fazer a faculdade, minha vontade era chegar até o Senac, bicho. Eu Cacete, é queria, mesmo? É porque, bicho, mesmo? eu Rapaz do trabalhei céu. eu trabalhei com tanta gente, porque assim, na verdade, cara, o que refina o nosso conhecimento é o Senac, bicho. Porque assim, é específico o que você vai aprender para nossa área. Sim. Então, isso era o meu plano principal, né? Então, Caramba, olha pois isso. é, eu fiz a faculdade, tinha uma afinidade, porque eu já tinha feito técnico em química. Sim, Tenho sim, que confessar que foi além, porque vieram de novo todas essas matérias de cálculo, sim. né, e que eu tive que encarar. É, mas foi, foi difícil, Tanaka, mas deu. Uhum. E aí, cara, quando chega no Senac, assim, e volto a dizer, muito por conta da Maiara e do Sérgio, que provocam os funcionários a estudarem, porque eles dão bolsa Uhum. e eles querem o time e todo empenhado e com conhecimento. Uhum. Então, cara, isso para mim é um momento mais feliz desses 20 anos do GAC, assim, porque realmente é bacana quando você pega um empresário que vê na sua mão de obra ali a chance de melhorar a empresa dele. E para Uhum. isso, ele precisa investir em conhecimento, Sim, né? Precisa provocar. Falar, sim. ó, você quer estudar? Pô, tem um curso lá no Senac, quer fazer? Né? Tem um curso livre desses que vocês desenvolvem, quer fazer? Ele deixa bem à vontade isso, cara. Uhum. Se vai somar no aprendizado da empresa, isso vai fortalecer todo o grupo, né? Então, isso, Tanaka, é sensacional, cara. Sensacional. Eu acho que isso devia ser exemplo para todas as empresas, Uhum. né? Que elas pudessem ter programas de desenvolvimento para seus funcionários, Sim, sim. porque realmente é um diferencial. É um diferencial. Sou muito feliz por isso, Tanaka. Pô, mas, putz, que coisa, né? Mas ainda que a empresa pague, o que já é bastante, né? Realmente é bastante, né? Devia mais gente fazer isso. Ainda tem o sacrifício da pessoa, porque é todo sábado, né? Por 1 ano e meio, o que a gente confessa, né? Não é um negócio fácil, não, né? De aguentar. Tanaka, assim, eu achei que a idade não pesasse tanto, cara, mas, porra, eu já comentei com você, tem um grupo que já falei da personalidade de cada um, são meninos brilhantes, Sim, sim. né? Top, mas eu sou o tiozão da turma e às vezes eles querem puxar aquela reunião até meia-noite. Não dá. Eu não consigo, bicho. Eu, na última reunião de meia-noite, eu dormi, né? E o pessoal ficou discutindo. E eu, rapaz, quando eu peguei, acordei, já estavam terminando. Ó, eu tô aqui, eu tô aqui. Não sei se alguém percebeu, mas eu acabei cochilando. Então, tenho que confessar que muitas vezes, para acompanhar essa galera, né, até mesmo no trabalho, o pessoal é muito jovem de campo, né? Uhum. Então eu vou para campo, claro, eles sempre tentam me poupar, né? Porque, pô, sabe que já não é mais a mesma situação, o joelho já não dobra mais do mesmo Sim, jeito, né? sim, Mas, cara, assim, para acompanhar o ritmo deles, porra, é difícil, cara. Mas eu sou um cara do campo, bicho. Eu sim, vivi a vida no campo, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente consegue administrar, né? Que o jovem ainda precisa entender melhor. sim, Então, sim, sim. você vê mais facilidades, né? Então, você fala, pô, faz isso aqui que eu acho que vai gerar menos energia. Você já pega a E alavanca antes, né? Antes, você já vai com a lembra do alavanca. Arquimedes? Não vou segurar o grifo mais, não. Isso. Pois é, Tanaka, é isso aí, meu amigo. Caramba. Bom, e nesse tempo todo, o que você viu de que você acha mais impactante assim no desenvolvimento do GAC como um todo, da técnica? Sei lá, é a amostragem de água, é a amostragem de solo, é uma técnica de remediação? O que você viu mudar assim que você falou, putz, olha só como estão as coisas? Tanaka, assim, olha, eu tenho que te confessar, estou tendo a oportunidade de estudar com vocês e aprender, né? Já tinha comentado isso com você. Para mim, assim, o que foi mais impactante até hoje é o método da sondagem, do estudo, né? Da geologia em geral, assim. Claro que eu trabalho com tecnologia de sistema de remediação, então isso para mim, toda vez que vem um sensor novo, você fala, meu Deus, Uhum. mas a geologia, né, como a gente fala, é a base de tudo. Então, quanto mais vocês reproduzem as informações em relação às ABNTs, às normas, né, os procedimentos,
e com o conhecimento que vocês têm. Eu vejo isso com as metodologias que nós usávamos há 20 anos atrás, eu vejo quanto evoluiu isso. Uhum. Quanto evoluiu. É fantástico, assim, hoje, o conhecimento, assim, como ficou refinado, né? O estudo do meio físico lá, que foi nossa primeira disciplina Sim. lá, como me trouxe, assim, informação e que precisa ser aplicada e preservada, né? Porque isso é o resultado de todo o processo, né? É o que a gente estava falando aqui agora, né? Se você não tem esse estudo bem feito, o resto do processo não vai sair bacana e vai ter prejuízo para todos, né? Sim. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que mais me impactou, Tanaka. Interessante. E, putz, você queria ir no Senac, né? Como você falou, puta, num negócio assim impactante para mim também, né? Isso aí, né? Saber disso. Mas, enfim, e aí você entra lá e você já tá lá quase um ano. O que você acha? Realmente era o que você esperava ou a sua expectativa era tão grande que daí você chega lá e fala, putz, mas é só isso aí? Não, não, Tanaka, assim, cada aula eu me impressiono, né? É o que você fala, né? Assim, porra, é o nosso network. Essa semana tive na aula do Newton, né? Com a instalação do poço, enfim, do Screen Point, das apresentações do Fabiano, e assim, cada grupo tem uma aula individual, uma conversa que está agregando conhecimento, de alguém que viu uma norma, de alguém que viu um artigo, aí você vai para o lado dos professores, cara, é assim, é tanto conhecimento sendo passado ali, cara, é absurdo. Eu fico impressionado, assim, cara. Eu tiro o chapéu, porque eu acho que isso devia ter mais núcleos desse, Uhum, Brasil afora, né? uhum, Principalmente São Paulo, que é grande, é gigante, e a gente hoje se reserva ao Jurubatuba, né? sim, Mas eu fico impressionado com tudo, tudo. As aulas do Matheus, da Cris, eu sim. nunca tinha feito uma avaliação preliminar, né? Então, assim, quando eu terminei o relatório que a Uhum. gente foi apresentar, você não tem noção a emoção que eu fiquei. Por dentro, assim, dava vontade de chorar. Por quê? Porque eu passei minha vida fazendo trabalho Uhum, para etapas de pessoas que fizeram avaliação preliminar. sim, Só que eu sim. nunca tive a oportunidade de discutir Uhum, um relatório desse, né? E fazer um relatório, pesquisar, estudar junto com a galera, né? Pô, pensar, né, nas possibilidades de área fonte, fonte potencial, fonte primária, entender isso, porque assim, para a gente entender, tem que praticar. sim, E então, como a gente praticou, as coisas vêm mais claras na mente da gente. Então, sim, cara, você não tem noção do prazer que eu tive. E assim, a Cris, uma baita professora, né? sim, sim, A sim, apresentação deixou a gente bem à vontade. sim, Cara, foi legal, parecia que você estava numa roda de sim, amigos, sim. você estava colocando um assunto da avaliação preliminar ali numa discussão. Então, acho que foi a melhor experiência que eu poderia ter como primeiro relatório de avaliação preliminar. Foi isso mesmo. Pô, que legal, putz. E como você anda bastante no mercado, você ouve também falar, você já tinha ouvido falar, né, do Senac. E claro, você ouve falar certamente coisas boas, mas você também ouve falar coisa do tipo, ah, mas isso aí é invenção dos caras lá, os caras estão inventando muita moda, isso aí é coisa do Senac, não é a vida real. Você ouve isso, ouviu, né? Na Ouviu isso? prática acontece, às vezes acontece, tá? Tem que te confessar. Porque quando a metodologia começa a ficar muito apurada, rapaz, alguém precisa falar isso, né? Assim, tá muito difícil para fazer isso aqui. Isso é história do Senac lá, para com isso. Né? Assim, já escutei algumas vezes, sim, Tanaka, mas, cara, a gente precisa entender que o processo precisa ser respeitado, né? Sim, sim. E realmente a gente precisa fazer as coisas do modo onde aconteça, né, de uma forma que respeitem as regras, né, Uhum, para que a ciência e o trabalho seja respeitado, né? sim. Mas tenta, né? Sim. Imagino. Qual foi assim, um perrengue zoado do campo que você passou? Que aqui já teve um cara que contou que ouviu onça, sabe? Pô, Pô, e daí tem o cara que viu uma tempestade, ele estava no meio do rio Amazonas. Então teve uns negócios assim. Como você já está há 20 anos, mais de 20 anos no campo, deve ter passado uns apertos aí também, Fábio. cara, eu tenho umas histórias assim muito loucas assim, Tanaka, de perrengue que eu passei. Teve um campo aí que
foi em Pindamonhangaba. Uhum. E eu fui fazer esse trabalho, né? E eu saí, peguei o último ônibus da cidade lá. E o ônibus, eu ia em sentido a Lorena, né? Minha família morava em Lorena nesse período, então tava indo para Lorena. E o ônibus, cara, parou numa cidadezinha, agora que eu me esqueci o nome, uma cidadezinha fantasma, assim. O motorista para ali naquela rodoviária mesmo porque é obrigado. E eu falei pro motorista, cara, eu precisava ir no banheiro. Você me espera? Cara, o motorista, bacana, pode ir. Eu desci, fui no banheiro, o motorista foi embora. Ah, porra, velho. E aí, quando eu vi, o motorista estava no final da avenida. E eu, socorro, alguém me ajuda, socorro. Meu Deus, meu Deus, meu Lembrei o Deus. nome da cidade, Roseira. É, E aí, me desculpa o pessoal de Roseira que estiver escutando aqui, porque sempre tem alguém em alguma cidade, mas pô, não tinha nada naquele dia, era só rodoviária, as casas com a janela fechada. E aí eu olhei, rapaz, aí uma senhora abriu a janela e falou: Olha, atravessa a Dutra, porque ele vai dar a volta no viaduto, aí você meu, para ele do outro lado. meu Deus do céu. Atravessa a Lá Dutra. vai eu, pô, lá vai eu correndo. Porra, eu, inocente, bicho, achei que a Dutra tinha iluminação. Nossa, meu Deus do céu. Eu não enxergava um palmo. Quando eu fui atravessar a Dutra, tinha uma cerca de arame farpado, bicho. Pegou na minha boca, na minha camisa, rasgou, o sangue começou a escorrer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porra, velho. E aí, Meu o que eu fiz? Eu vi o motorista vindo, eu falei, ele não vai parar, porque ele já estava pegando uma velocidade, já devia estar entre segunda e terceira. Uhum, uhum. Peguei uma pedra e joguei na lataria, assim, Não pra é ver se ele possível. parava. Foi embora, meu amigo. Foi embora, Tanaka. Aí, até aí tava tudo bem, Tanaka. Você vai ver o pior agora. Bom, Meu volta, Deus, meu volta para a Deus. cidade, atravesso a Dutra, e aí eu tava tão desorientado que eu vi uma casa, assim, só que era um barranco que dava fundo com a Dutra. Eu falei, cara, eu vou descer aqui, esse barranco, vou cair dentro dessa casa e vou pedir para o pessoal me ajudar, deixar usar o telefone, ver o que eu posso fazer. Os É, celulares nessa época não era com tanta tecnologia sim, que sim. tem hoje, né? Então eu falo, e meu celular estava descarregado, diga de passagem. E aí eu caio dentro dessa casa, vem um cachorro em cima de mim, cara. Porra. Aí, cara, vem o dono da casa com um facão, bicho. Nossa, meu Deus do Pô, céu. pensou que era bandido, né, Sim, meu? claro. Eu, socorro, perdão, ó, cara, eu tava aqui, ó, eu tava trabalhando aqui perto, me ajuda, me ajuda. Aí o cara me ajudou, mas até então, bicho, o cara pensou que era um bandido que tava Sim, entrando pois na casa. é. Ainda bem que Cara, ele mas perguntou primeiro e não deu a faca usada primeiro. porra, velho, camisa com sangue escorrendo aqui assim, entrei na casa do cara, eu falei, puta, me desculpa. Até eu explicar tudo assim, ó, era um senhor de idade já, com uma senhora, né? Mas, porra, aí depois eles entenderam, cara, assim, isso, eu lembro sempre, eu conto nas rodas de amigos, assim, que aconteceu. Cara, foi engraçado demais esse dia, cara. E depois, Nossa, meu Deus do cara, o céu. pessoal de Lorena foi lá me buscar e tal, mas ficou essa história na família, inclusive, né? Porra, ó, o dia que o Fábio tomou as mordidas do cachorro, né? Mas é, Tanaka, a gente passa cada uma, velho. E eu vou te falar, cara. Não é, e assim, no meio desse processo, era um período já tarde para noite, Uhum. né? Chegou uma hora que, meu, virou um breu o negócio. Então, Sim, sim. assim, a cidade já estava escura, a Dutra estava escura. Então, cara, assim, aí o desespero tomou conta, né, bicho? Nossa. Aí Aí as ideias vão cada vez ficando pior, né? piorando, cara. Assim, Jogar meu, pedra no ônibus. não, cara, eu não sei, velho. Assim, chegou uma hora que eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né, Ai, cara? meu Deitado Deus. no barranco, o cachorro querendo me morder, o dono da casa lá no fundo. Nossa, imagina o susto do cara também, do dono da casa, né? Nossa senhora. Não, pois é, pô. E assim, eu comecei a gritar, né, pra ver se alguém É, aparecia. O é. cachorro latindo. Então, Meu cara, Deus do enfim, céu. mas foi um perrengue assim que eu passei. Bom, e depois fui para um churrasco, aí, pô, foi aí eu consegui me tranquilizar lá, mano. Mas, cara, foi punk, viu? Foi terrível esse dia aí, Tanaka. Nossa senhora. Hoje dá para dar risada, mas no Pois dia. é, imagino. Fábio, se pudesse voltar lá no Grajaú, ou mesmo em Santos, em Cubatão, né? Para dar um conselho pro Fábio um pouco mais jovem, o que, que você poderia dizer para esse Fábio mais jovem? Ah, Tanaka, assim, eu sou muito. Eu tenho muito orgulho do homem que eu me tornei hoje, Uhum. assim, por tudo que eu construí, assim, né? De criar meus filhos, de poder estar estudando, mesmo na idade que eu tô, assim, hoje, assim, isso não é um limitador, Uhum. mas não é uma coisa fácil também, exatamente Sim. como você pontuou.
Mas eu acho que se pudesse reforçar com ele, brinca menos, estuda mais. Cara, assim, hoje eu vejo o quanto falar um inglês faz falta. Uhum. Eu acho que eu tenho muito orgulho dessa meninada que vem da USP, das Uhum. universidades públicas. Eu acho lindo o quanto esses meninos se esforçaram, o quanto é legal ter o conhecimento nessa universidade Uhum. que realmente, né, se empenha para produzir um profissional, assim, uma pessoa melhor. Então, eu acho que eu falaria para ele, vai prestar uma Unicamp, vai Uhum. fazer uma FUVEST, porque realmente isso gera uma certa importância no futuro da pessoa, Tanaka. Uhum. Assim, você ter um bom currículo profissional, você precisa ter estudado nesses lugares aí, cara, assim. Claro, não tem exceções, tem gente aí que vem de universidade particular e que é brilhante Sim. também, mas Isso tem que corta tirar o caminhos da chapéu. pessoa, né? Muito, muito. Se tem uma coisa que eu falo para meus filhos, é isso. Gente, aproveita, vou voltar a falar aqui de novo, né? Aproveita as ferramentas, né? Que são o Enem, ProUni, e tentem acessar as universidades que são importantes para a gente, cara. Assim, e o inglês, cara, o Uhum. inglês. Nesse meio campo aí, até esqueci de falar, Tanaka, assim, vou voltar lá para aquela história da Green Soil. Sim, No sim. primeiro ano, no primeiro ano da Green Soil, a gente teve a oportunidade de ir até a Holanda. Uhum. Uhum. Cara, e foi fantástico isso. Foi, assim, surreal, porque aquele menino do Grajaú nunca imaginou que ia sair do Brasil, né, bicho? Ir pra E Holanda, né? Puta. dia acorda na Holanda, bicho. É. Aquilo foi uma coisa absurda, né? Assim, Uhum. tava lá trabalhando com o pessoal, interagindo, e eu zero inglês, né? Uhum. Mas o brasileiro, ele tem uma habilidade de trabalhar, de Sim, desenrolar as coisas, né, cara? sim. Que é absurdo. Porque eu lembro, no primeiro dia, o cara me falou algumas coisas sobre segurança do trabalho, algumas ferramentas que eu ia precisar usar para trabalhar, e, tipo, no segundo e no terceiro dia eu já estava adaptado e trabalhando já, tipo, como braço direito do cara, Aham. né? Então, assim, e sem falar uma palavra em Só português. na A, mímica. a, não, mas era isso mesmo. A sorte que tinha um cara lá que era tipo um mestre de obra deles, lá, Aham. um encarregado, ele falava um pouquinho de português. Eu acho que o Rodrigo comentou isso na entrevista que ele fez com você. Sim. Eu acabei indo para esse projeto justamente porque o Rodrigo volta para o Brasil para casar, né? E eu vou substituir ele. Ah, Então, caramba. é, foi uma certa coincidência esse acontecimento, mas eu vou e, cara, fantástico, uma experiência incrível. A gente foi trabalhar na construção de um termal, né, robusto, muitos Uhum. pontos, né, e foi uma operação, assim, que me deu muita experiência, né, assim, de construção, de operação, né, o startup do sistema também envolveu uma série de coisas. Então, fora o prazer, né, de Sim. estar ali com uma cultura diferente. A gente Uhum. acabou migrando ali, Bélgica, fui para É França. mesmo? Que legal. Ah, Putz. o Sérgio me ligou e falou: Fábio, você vai para França. Eu falei: mas Sérgio, vai para França, porque você precisa conhecer aquele país, é fantástico. É. E acabou que, porra, até isso os caras me ajudaram. Não, tá É. aqui sua passagem, vai para França. Porra, e Aham. acabei indo. Eu estava com um amigo que é o Vitor, também da empresa, e o Aham. Vitor é muito bom no inglês, né? Acabou desenrolando, ajudando muito. Então, cara, foi uma aventura. É outra coisa que vale a pena pontuar. Foi fantástico, velho, assim. Como é Caramba. legal essa possibilidade. Nossa. E as ferramentas lá? Porque uma vez o Rodolfo veio aqui e falou que na Suécia ele viu umas ferramentas que não tinha aqui, tipo coisas que hoje até tem, né? Mas no momento que ele foi não tinha. Coisas com bateria, sabe? Os putos de umas ferramentas elétricas assim, potente a bateria, né? Que lá na Suécia não tem que ser assim, né? E você viu algumas coisas legais assim na Holanda? E, cara, o que mais me chamou a atenção, assim, foi uma empilhadeira. Hum. Parecia um tanque de guerra a empilhadeira, bicho. Porra, cara, a empilhadeira fazia tudo. Eu falei assim, porra, é um muque, Ah, é um caminhão e é uma empilhadeira. nossa. E assim, esse cara que era o mestre de obras Ah, lá, ele operava isso, ele fazia tudo, né? nossa Então, assim, senhora. ele montava, ele ligava o sistema, ele operava a empilhadeira. Então, assim, cara, eu olhava aquilo e falava, meu Deus, cara, como é dinâmico o negócio. E aí, Uhum. realmente, todas as ferramentas que a gente manuseava, lixadeira, furadeira, tudo com bateria e Uhum. tudo robusta, né? Uhum. Que aguentava um trabalho mais pesado, né? As linhas lá, eu
me recordo aqui, mas as linhas lá devia ter 12 polegadas, mais ou menos, e eram as linhas que a gente montava, né? Uhum. Para os smart banners, né? Chegava o gás até esses smart banners e lá descia o processo de aquecimento nos poços. E aí, rapaz, todas essas ferramentas com essa autonomia de você poder carregar para onde você quiser. Né? Então, eu achei isso legal. Assim. O Rodolfo, ele me comentou que a questão na Suécia o problema era a temperatura. Isso aí. Então, a temperatura, a liga, né, de alguns materiais realmente fica mais difícil. Então, uma cola de cano não pode ser a mesma. Sim. Né? Eu não cheguei a pegar umas temperaturas assim, muito baixas, né? Assim, a gente ficou ali na casa de 2, 3 graus, assim, um frio, cara, muito frio. E aquela chuva o tempo todo. Então, eles te dão uma jaqueta térmica, que ela é tipo um verde fluorescente, mas você não sente frio com ela. Ela consegue te proteger, mas aquela chuva entrando na bota... Nossa Senhora! Cara, foi prazeroso estar ali, mas eu tenho os perrengues do trabalho também, que a gente trabalhava num dique, assim, cara, então a água se acumulava. Nossa Senhora, meu Deus! Puta, cara, então foi complicado, mas foi uma fase legal. Eu acho que eu fiquei uns 28 dias lá, mais ou menos. Isso que eu ia perguntar, assim. Ficou um mês, então. Quase um mês, assim. E, pô, deu certo, acabamos, entregamos o projeto, voltamos pro Brasil. Caramba, legal. Legal pra caramba. Foi interessante. Fábio, agora é o momento que você pode me fazer uma pergunta se você quiser. Não me venha com pergunta muito difícil, não. É uma pergunta moleza aqui para mim. Tanaka, assim, cara, eu acho que eu cheguei a conversar com você, assim, cara, eu te acho brilhante, cara. Você é um cara que é um cara para ser seguido, né? Assim, tipo, então. E aí eu queria entender de você, assim, né? Porque você hoje é um professor renomado, né, cara? Assim, um cara que tem um podcast, que, pô, é o cara da voz, né? Do GAC. E eu queria entender se você já teve vontade de trabalhar numa consultoria, se você já trabalhou numa consultoria, ou teve uma vontade de ir para um cliente final, né? Para ser um consultor. Cara, se você tem plano para alguma coisa desse tipo. Legal, obrigado pela pergunta, obrigado pelo renomado, como eu falei com você aqui no sábado, pô, renomado, caramba. Mas é isso aí, obrigado. A gente está no meio, a gente pensa em várias possibilidades. Como seria se fosse assim, né? Como seria se fosse assado, né? Então a gente sempre pensa numa coisa ou outra, né? Não tenho nenhum plano, eu não trabalhei, assim, trabalhar mesmo para valer, nenhuma consultoria e nem nenhum cliente final. Eu já fiz alguns trabalhos, pouquíssimos, né, para o cliente final, como uma second opinion, né, de trabalhos da consultoria, mas foram muito poucos, né, e principalmente para aquela second opinion que o cara quer fazer. Né, então a indústria quer fazer e ela acha que o que está sendo proposto é menos do que o que ela quer fazer. Eu nunca tive o desprazer de trabalhar para um cliente que não quer fazer, né? Isso é bom. É bom. Ninguém me chamou para falar, tenta dar um jeito aí de eu não fazer. Aliás, teve uma vez que me chamaram, mas eu não aceitei, né? Mas enfim, dentro da consultoria, também não só trabalhei algumas vezes dando consultoria para consultoria. E teve um período curto de tempo que eu trabalhei também um pouco mais fixo em uma consultoria, e aí vira e mexe eu fazendo esse tipo de trabalho aí nos últimos 6 anos, eu devo ter feito umas 3, 4 vezes esse tipo de coisa também, né? Mas assim, e depois que eu me enveredei pro negócio do ensino, né, em vários níveis, né, na pós-graduação, no podcast, em cursos livres, em treinamentos em company, eu estou bastante contente com o que eu estou conseguindo fazer. Então, o meu plano é continuar fazendo isso daí. Eu espero conseguir, né? Tanto conseguir, eu mesmo conseguir fazer, né? Quanto conseguir clientes o suficiente, aí, né? Ouvintes o suficiente para a gente, alunos o suficiente para a gente continuar fazendo. Então, o plano por enquanto é esse, Fábio, mas agradeço aí as suas belas palavras. Cara, assim,
por muito tempo, hoje, graças a Deus, estou no Senac, mas por muito tempo os seus podcasts foram aula para mim, né? E deve ser para uma série de pessoas, né, Tanaka? Que anotam, que discutem no escritório, né? Que gera discussões com a galera. Então, eu acho que você está de parabéns, cara. O seu canal é excepcional. É um canal que ajuda muita gente. Não sei se você tem ciência de tanta gente que você ajuda, né? Porque tem cara do campo que Uhum, provavelmente você não conhece e não vai conhecer, uhum, porque não vai conseguir chegar até você. certo. Mas são pessoas que te ouvem, É mesmo? né? E Que que, legal. sim, com certeza, bicho, com certeza. Eu era um, cara. E assim, o universo conspirou ao favor de eu chegar até vocês, mas, cara, se eu não tivesse chegado, possivelmente a gente ia só ouvir falar, ó, o Fábio, o Tanaka, pá, Uhum. mas e eu fui um cara que sempre peguei tuas aulas lá e, deixa eu anotar isso aqui, deixa eu escrever isso, né? Eu Caramba. lembro uma vez que até o pessoal me deu um fone de ouvido, É, eu pegava o trem para ir para Cetrel, né? E eu uhum. vinha sempre escutando seu podcast e falei, porra, né? E levava sempre essas conversas e tal. Cara, ó, a gente vai te dar um fone de ouvido para você escutar o podcast do Tanaka. Caramba! Fizeram essa brincadeira comigo, fizeram essa Uhum. brincadeira comigo. E aí foi o que aconteceu. Cara, e é isso, bicho, assim, eu acho que você tem que realmente ter a ideia da importância que você faz no nosso meio. Que legal, obrigado. E você ouve mais esses aí técnicos assim, ou de entrevista, ou ouvia tudo? E esses técnicos, eu sempre me pergunto isso. Às vezes eu vou falando as coisas, a pessoa anota. Tem vezes que eu estou fazendo tipo uma conta, né? Olha, se pega 1.000 desses, 500 daquele. Como é que a pessoa ouve isso, né? Como funciona, Fábio? Pois é, você fez uma pergunta legal, de screaming, né? Então, assim, e os pequenos, onde você passa lá os Isso. conhecimentos. Cara, o de química eu já escutei 8 vezes, o Caramba. de química. É, Porque, meu, foi uma aula completa de química ali num intervalo pequeno é, e que foi muito legal, porque é uma química voltada para o GAC, aham, né? Então, assim, alguns episódios, assim, a gente escuta mais de uma vez, né? Tem um, inclusive, que foi da Jéssica, eu acho, com o Rodrigo, aham, que foi de sim. um trabalho de. Do Também escutei traçador, várias vezes. tá. Isso aí. Isso também, porque teve um período que eu fiz uma atividade dessa, e eu peguei muita dica ali, de fazer Aham, cálculo para infiltração e tal. Já falei isso para a Jéssica, já, que eu tive a é, oportunidade de trabalhar com ela na é Cetrel. verdade. E aí, Tanaka, assim, realmente, muitas vezes você precisa complementar, porque é muito rápido, né? Aham, Então, você precisa escutar mais de uma vez, mas, ao mesmo tempo, cara, é um bocado de informação interessante, que às vezes você não sabe, e que às vezes você sabe e precisa entender melhor. aham, Então, é uma aula, bicho, assim, eu imagino que precisa continuar no mesmo formato, tá? E se tiver mais ainda, melhor. Esses onde você faz a apresentação de trabalhos, onde você fala, cara, assim, é fantástico. E as entrevistas, cara, elas deixam a gente ciente de quem são as pessoas do GAC, aham, aham. né? Então todo mundo vem, se apresenta e se coloca. Então, e aí você fala, pô, esse cara eu trabalhei com ele. Cara, porra, legal, bicho. Porra, aquele cara. Eu lembro que o da Paty, da Patrícia Lobo Aham, lá, aham, eu escutei umas 2, 3 vezes, porque, pô, eu sou fã da Paty, a Paty é aham. minha amiga, gente boa pro caramba. Eu acho que no formato é ideal, né? Legal, Assim, ideal. Se puder fazer mais sobre assuntos técnicos, melhor, cara. legal. Melhor. Legal, pô, obrigado, obrigado mesmo. Fábio, queria que você desse uma indicação para as pessoas, né? Em geral, a gente fala livro, série, filme, mas recentemente teve alguém, eu não me lembro quem foi, que indicou um canal do YouTube, o outro indicou um site, enfim, indica alguma coisa aí para os Ah, ouvintes. rapaz. Cara, assim, agora você me pegou, mas eu tenho assim, eu assisti um filme anteontem, que é o Devoradores de Estrela. Ah, eu ouvi Cara, falar, eu não assisti ainda, mas disse que é legal, né? que filme bacana que aborda uma série de assuntos, assim, claro, Uhum, científica, ficção científica, uhum, mas que fala sobre biologia, que fala sobre química, que fala sobre geologia. uhum, Então, eu achei que foi um filme que a galera precisa assistir. Provavelmente muita gente já assistiu, mas achei interessante. Eu não sou de ler muitos livros, técnicos, assim, mas eu li um livro recentemente, por indicação até da Maiara e do Sérgio, chama Gambatê. uhum, E é um livro que fala sobre algumas filosofias japonesas, né? Da gente fazer
o melhor que a gente pode Aham, com aquilo que a gente tem. aham. Então, ele tem uma série de filosofias dessa que ajuda você a entender melhor e fazer. E eu acho que cai bem aí com o que a gente discutiu aí, principalmente sobre os temas do GAC, Tanaka. Legal. Acho que se eu pudesse Não, incentivar alguém, belas seria dicas. isso. Belas dicas. Fábio, é isso aí. Agradeço pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu sei que a vida do campo é dura, né? E aí você chegou do campo e ainda tem que gravar um podcast. Então, pô, agradeço pra caramba, agradeço pelas palavras. E agora o podcast é seu, pode falar o que quiser, cantar, falar do Corinthians e tal. Isso, boa, boa, boa. Nossos Corinthians estão castigados. Isso, coitado do Corinthians. Estão sofridos, rapaz. Mas nós com Mas 50 é e poucos anos, você com 50, eu com 55, já vimos o Corinthians lascado e já vimos o Corinthians bem também, né? Pô? Mas eu posso falar isso. Eu tenho, e passou num período recente, né? Então, ainda para essa molecada, assim, de 2000 para cá, foi bom. Assim, meus filhos todos viram os títulos do Corinthians, comemoraram comigo, então são felizes. Ruim é para quem está chegando agora e vai pegar essa crise. E aí a margem é que não vai ser muito boa daqui para frente. Né? Eu lembro, Fábio, que eu era criança, né? Pô, eu tinha 6 anos, né? 6 anos em 77, e eu lembro disso, eu me tornei corintiano, meu pai é corintiano, né? Mas eu me tornei corintiano ali com aquela emoção que foi o Corinthians ganhar o campeonato em 77, né? Depois de 23 anos na fila. Eu não vi a fila, mas eu vi aquele de 77. O título, né? Isso. Cara, o Corinthians, eu acho que ele é diferenciado, por isso que me perdoe os outros torcidas, mas por causa disso, cara. A Libertadores foi um título que a gente comemorou de uma forma, parecia final de ano em São Paulo, cara. Assim, São Paulo comemora de um jeito diferente, né? E o Campeonato Brasileiro de 1990. Então, cara, assim, essas coisas me marcaram bastante, assim. E eu também sou corintiano, justamente por causa do meu pai, cara, que era um senhor fantástico, brilhante, né? E que corintiano também, e muitas vezes chorou no sofá da sala, quietinho ali, e eu vi aquilo, eu falava, porra, mas esse time aí causa emoção. Isso mesmo. E aí levei isso pro coração. Hoje eu tenho dos 4, né? 3 são corintianos e um é santista. Eita, um é santista. Mas consegui também levar essa emoção para meus meninos. Legal. Não, mas fala aí o que você queria falar, desculpa. Não, cara, assim, se eu puder deixar um recado, assim, principalmente para os gestores, né, da nossa área, do GAC, para olhar para o pessoal do campo, fazer exatamente o que eu falei, que fizeram comigo recentemente, aí o Sérgio e a Maiara, dá oportunidade, provoca, pergunta se quer estudar, né, faz o cara progredir, bicho. Sim. Porque isso vai ser bom para a tua empresa, vai ser bom para o teu projeto, né? Então, o que eu quero deixar aqui de mensagem é que as pessoas também procurem os caminhos para que isso aconteça, né? Então tem que haver uma via de mão dupla, né? Tem que ter um incentivo, mas também tem que ter a disposição daqueles que precisam melhorar o conhecimento, né? Que a palavra-chave é essa, é o conhecimento. Não é questão de cargo, de grana, é o conhecimento. Pessoal, com mais conhecimento, ela é uma pessoa mais feliz, acredito eu. Tá bom? Então, essa é a mensagem que eu deixo, meu amigo. Legal. Obrigado, Fábio. Até o próximo. Valeu, meu irmão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com o Fábio, tanto quanto eu gostei. Veja que interessante, o menino do Grajaú, que vai para Santos, trabalha em muitas funções do comércio, serviços, posto de gasolina, bingo e tal, constitui família ainda muito jovem, por acaso acaba sendo convencido a fazer um técnico em química e a trabalhar em uma função que nunca fez, auxiliar de operação, montando e desmontando bombas de remediação, fazendo monitoramento e tal, e por sorte nossa, é uma empresa do GAC, na época Biosol, que hoje é parte da EBP. O Fábio gostou da química e gostou do trabalho, e para quem o conhece, sabe que ele mergulha de cabeça nas coisas que gosta e tenta aprender os menores detalhes, aprender todos os pormenores dessas coisas que ele gosta, e assim foi com a operação de sistemas de remediação e também com a química. Ele teve uma longa trajetória em empresas do GAC, consultorias como a Servimar, a Cetrel, empresas de equipamentos e serviços como a Sauber, até parar na Green Soil, onde está hoje, passando por experiências incríveis que o levaram até a trabalhar no exterior, algo que aquele menino do Grajaú nunca tinha pensado.
A clareza que ele tem da importância da educação formal é impactante, desde a sua própria busca incessante por isso, até a influência para os filhos. Hoje, com a possibilidade das crianças fazerem Enem, Provão Paulista, ProUni, FIES, que transformaram a vida de tanta gente nos últimos anos, e o Fábio, infelizmente, como eu, né, é de uma geração que não pôde usufruir disso. Afinal, lá nos anos 80 e 90, a universidade era só para poucos privilegiados, mas os filhos dele e o meu filho vão poder, desde que tenham consciência que a educação formal é a única saída para o trabalhador, vão poder usufruir disso. Dentro do GAC, ele, mesmo há tanto tempo no mercado, não para de aprender, nas cadeiras do Senac ou no campo, passando perrengue, tomando mordida de cachorro, desmontando bomba de duplo diafragma, fazendo amostragem de água, enfim, vivendo a praxis no dia a dia. E é muito legal que a Green Soil tenha a visão de bancar, né, a pós-graduação que ele está fazendo, é algo que ele sempre quis e que a Green Soil pode possibilitar isso. Seria interessante que outras empresas também seguissem nessa linha, né? E falando nisso, uma última coisa muito importante, é algo que me deixou até um pouco emocionado, foi ele dizer que fez a graduação só para poder fazer a pós-graduação no Senac com a gente. Talvez isso seja a melhor propaganda do curso e eu jamais pensei em fazer algo assim, e é um negócio sensacional, né? É uma coisa sensacional, me deixa muito feliz. Me lembro o tempo que eu dava aula no ensino médio, onde ali eu achava que eu conseguia fazer a diferença na vida das pessoas. Eu vi isso hoje, né, dar um gás enorme e me faz imaginar que o esforço de ir no Senac todos os sábados é algo muito importante para quem está lá, de modo que eu devo continuar dando o meu melhor e, se possível, um pouco mais, porque o sacrifício que as pessoas como o Fábio fazem para estar lá aos 50 anos de idade é um sacrifício muito grande e elas merecem nada menos que o meu melhor e, se possível, muito mais. Então, agradeço muito ao Fábio por essa conversa, pelos ensinamentos e pelas palavras, que me deram muita motivação para continuar nesse caminho que eu acredito esteja correto e esteja sendo relevante. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vessol Group. Agradeço às pessoas queridas que são apoiadoras financeiras no Apoia-se. E claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem aqui todas as semanas, que são a razão de existência do que propomos e conduzimos nos estúdios ECD. Continuem conosco nesse podcast. Está disponível no Substack, no YouTube, no Spotify e agregadores. Continuem conosco na nossa querida newsletter quinzenal, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio, e também nas redes, o Instagram é @ECDambiental. Temos o Telegram, dedicado a vagas de empregos, o canal Áreas Contaminadas. Tem o meu LinkedIn pessoal, Marcos Tanaka Riz. Enfim, fiquem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.